Olá pessoal, estamos apresentando mais um FeoliCast. Nessa noite estou aqui com o Rabi Emerson, o apóstolo José Fernandes. Eles vão estar contando um pouquinho da história deles aqui. Quero dizer que é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso estúdio, mais uma vez. O Rabi Emerson também. É uma honra ter grandes homens de Deus, né? A gente busca sempre trazer pessoas aqui que são cheias do Espírito Santo e essa noite promete, hein, pessoal? Vai ser uma bênção. Quero desde já pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo, porque vai alcançar mais vidas e vai com certeza estar abençoando outras pessoas. Gostaria que o irmão estivesse se apresentando, primeiramente o Rabi Emerson, em seguida o apóstolo. Amém, Deus abençoe. Quero saudar todos com a paz do Senhor, né? Que é onde tive de chegar para edificar a vida de todos. Estamos aí na caminhada, né? Com Yeshua e vamos seguindo aí. Glória a Deus. Apóstolo. Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer estar aqui, né, e compartilhar um pouco das experiências que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dado e essa caminhada que nós temos aí com Ele. Então, apóstolo, conta um pouquinho pra gente de como foi a sua história, como o senhor conheceu Jesus, se o senhor nasceu num lar cristão, se o senhor conheceu Jesus depois, como que foi o teu início? Bem, no ano de 2000, né, eu estava com 19 anos, um momento bem difícil na minha vida, na minha juventude, bem conturbada. E no mês de novembro, eu fui convidado para ir a uma igreja, Assembleia de Deus, na época, né? Que eu nasci na Assembleia de Deus, né? No estado do Amazonas, em Manaus. E desde lá para cá a gente tem vivido assim coisas poderosas, tremendas na presença do Senhor. Foi um momento assim muito especial porque quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu estava assim bem, passando momentos de crise, passando momentos difíceis, familiar. E foi quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, neste ano de 2000, né, no ano de 2000, no caso. E de lá para cá a gente tem vivido algo tremendo, coisas assim extraordinárias. Casei, vi assim coisas extraordinárias acontecendo na minha vida, sabe? E Jesus, quando Ele me resgatou das trevas, me trouxe para a luz, mudou totalmente a minha vida, mudou totalmente a minha caminhada. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Promessas, coisas tremendas que o Senhor prometeu, né, a respeito da minha vida, a respeito da minha caminhada, a qual Ele tem cumprido. E no decorrer desse tempo, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas assim que posso dizer, coisas muito boas e coisas assim difíceis, que nós sabemos que a caminhada com o Senhor Jesus Cristo, ela não é fácil. Faz parte, né? Faz parte. Mas é prazeroso servir-se Jesus. Então, na realidade, quando eu entreguei a vida de Jesus, foi na chegada de um encontro com Deus. Né? Estava começando, né, no Amazonas, encontro com Deus, essas coisas de, né, o G12 na época, né? E aí foi quando a gente foi convidado a participar de um culto de domingo, na chegada, e foi quando a minha mãe que me criou, que hoje já dorme no Senhor, ela me fez esse convite, e lá eu entreguei a vida ao Senhor Jesus. Olha só que bênção. E hoje já vamos fazer, esse ano vai fazer 25 anos que nós estamos na caminhada. Mas o senhor não foi nesse encontro? Não fui. Foi convidado para a chegada? Para a chegada, para receber a minha mãe. Como que Deus faz, né? Para receber a minha mãe, isso. Na realidade, ela me deu uma intimação, né? Você é a primeira pessoa que eu quero encontrar quando chegar na igreja, é você. E assim foi que aconteceu, né? Deus preparou aquele momento ali? Preparou. Eu nunca tinha sentido o que eu senti naquela noite. Uma presença tão tremenda que a bebida não me dava, as drogas não me davam. E quando eles chegaram, foi algo até bem interessante, a igreja bem cheia, bastante gente. E quando eles chegaram, eu não entendia por que eles estavam chorando. Eu não entendia por que eles entravam, todos que foram para aquele retiro, para aquele encontro, chorando, sabe? Em prantos, assim. E era um choro, não era um choro de tristeza, era um choro de alegria, porque eles entravam pulando, saltitando, aquela coisa bem alegre de chegada de encontro, né? Sim. E aquilo ali foi tocando, né? Foi tocando, e o culto foi rolando, foi desenrolando, o pastor ministrando a palavra. E quando chegou no momento, né, de chamar lá as pessoas para entregar a vida a Jesus, eu tinha algo que me prendia ainda, né? E eu queria ir, mas ao mesmo tempo parecia que tinha algo que estava me prendendo.
E uma prima minha que sentou ao meu lado, ela pôs as mãos delas bem em cima do meu ombro e disse assim, mano, vamos lá na frente. Olha aí. E interessante que quando ela pôs a mão dela no meu ombro assim e pegou na minha mão para me levar, eu fui conduzido. Creio que na metade da igreja eu não lembro mais de nada. Nossa. Eu só sei que quando eu abro os meus olhos, eu tô lá no altar de joelho, em frente ao altar de joelho, chorando. E eu não entendi por que eu estava chorando. Eu só sei que eu estava chorando. A presença dele é incrível, né? A presença foi muito tremenda, muito tremendo. E de lá para cá, coisas assim extraordinárias. Mas a minha juventude, a gente passou... Lembro que eu cheguei a ser líder de jovens, né? Lá como aqui, chama Rede Jovens, né? Rede Jovem, E eu cheguei a ser líder da Rede Jovens, né? E nós tínhamos uma célula, eu tinha uma célula que o nome dela era Soldados de Cristo. Que está baseado, né, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, que está escrito assim, sofre, pois, comigo todas as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, nós andávamos na rua do Armando Mendes, que era o bairro que nós morávamos em Manaus, todos fardados. Olha todos. Aí. Eu tinha uma célula de 60 jovens. Que legal. Era uma igreja, né? Nossa, então, uma igreja. Era uma igreja. Então, a gente tinha... Eu tinha uma liderança de célula de 60 jovens e eu tinha uma igreja com jovens, chegamos até 363 jovens, a nossa igreja de jovens. Só que era assim, a gente fazia uns cultos meio loucos de jovens, né? Fazia a noite do rock, chegamos uma vez de colocar um caixão dentro da igreja. Nossa. Era muito top, sabe? Então, a minha juventude, depois que eu entreguei a vida a Jesus, foi assim, extraordinária. Foi algo assim, tremendo, porque nas drogas, nas diversões da noite, não me trazia alegria como me trazia quando eu estava agora em Cristo Jesus. Então, aqueles jovens que hoje já são pai de família, já são também pessoas... Hoje, discípulos meus são pastores, são diáconos, são empresários, sabe? Então, isso alegra muito meu coração em saber que a gente semeou, plantou e vimos, né? E estamos vendo hoje, né, o trabalho que foi feito, né, alguns anos atrás. Então, nós passamos... Na minha juventude, eu com minha esposa, né? Minha esposa, eu casei bem novo, casei com meus 20 anos, né? Bem novo. Eu tenho 22 anos de casado com minha esposa, Josiane, pastora Josiane. Temos 4 filhos. E daqui a pouco eu vou contar essa história, né, mais, porque aconteceu já aqui uma história bem delicada. Mas eu quero contar da minha vida pregressa na caminhada, né? Então, nós fazíamos muito movimento com jovens, né? A gente entrava em lugares, né? Aqui vocês chamam de biqueira, lá a gente chama de bocada, né? Aqui é biqueira, né? Aqui é biqueira, lá é porque bocada. Manaus, a linguagem tem outras linguagens, né? E aí a gente entrava naqueles lugares onde as pessoas estavam em rodas de drogas, né? Quando a gente entrava, as pessoas paravam, porque imagina aí 60 pessoas numa rua, ou então 60 pessoas entrando dentro de uma favela. Sim. Né? Então eles ficavam assim meio que espantados, né? Todos fardados, né? Então a gente resgatou muitos jovens. O trabalho evangelístico você fazia? A gente fazia bastante, muitos. Teu primeiro ministério foi o evangelístico? Foi o primeiro. Foi o primeiro trabalho que o Senhor confiou nas minhas mãos, né? O meu primeiro pastor já dorme no Senhor, o pastor Paulo Farias, né? O meu segundo pastor, o pastor Clóvis Monteiro, e o meu terceiro pastor, o pastor Reginaldo Reis. Foi meu último pastor, né? E eu louvo a Deus pela vida desses 3 homens, né? Aprendi muitas coisas com esses homens de Deus, né? Muitas coisas mesmo. Então, a minha caminhada na minha juventude foi assim bem... Depois que eu conheci Jesus, foi bem legal, foi bem punk. E aí a gente resgatava muitos jovens. Eu tinha um jovem chamado Paulo Saraiva. Só para você ter uma ideia, ele entrava nos bares. Ele entrava, a gente fazia evangelismo sábado à tarde para à noite o culto dos jovens. E ele parava os bares. Ele entrava e, olha, eu quero pregar aqui, só me dá uma oportunidade pro dono, né? E aí, interessante, uma vez a gente ia numa rua, na rua D, na rua E, na realidade, na rua E. Lá era nome por letras, né? E aí a gente fomos andando, a gente entregando folheto, convidando os jovens. E tinha um som bem alto, né? De um bar lá, né? Bem altão mesmo. Só que em determinado momento o som parou, sumiu. E aí, quando nós fomos procurar o Paulo, cadê o Paulo? Paulo Saraiva. A gente foi ver, ele estava lá dentro do bar pregando, rapaz.
Interessante que os abençoados que estavam lá bebendo, tudo chorando. E ele pregando lá, e ele pregando. E aí a gente entrava. O que o Espírito Santo faz, né? Eita, a gente fala assim, mas ele precisa de alguém, né? Sim. Aí a gente entrava e o Paulo pregando, e ele pregava e chorando, sabe? Uau. E ele chorando, ele que estava pregando chorando, e os abençoados estavam bebendo e chorando, né? E uns aceitavam Jesus. Olha aí. Certa vez nós fizemos uma cruzada num campo do Armando Mendes, e eu estava sentado na arquibancada e tinha um jovem, né? Tinha um jovem, que inclusive o nome dele é Paulo. Olha aí, Paulo, né? também. E ele estava bem depressivo, bêbado, né? Estava bem embriagado. Aí ele sentou do meu lado e disse assim: como é que vocês conseguem ter uma alegria sem bebida, sem droga? Bem assim. Uau. Sentou do meu lado ele. Aí eu disse assim: é simples. Essa alegria ela é verdadeira. A gente não precisa de bebida, não precisa de cigarro, não precisa de se prostituir, precisa do Espírito Santo. Aí ele disse assim: mas como é esse Espírito Santo? E ele bêbado, bem... E ele tinha naquele momento ali acabado de se drogar. Nossa. Né? E ele falou: olha, eu tô aqui drogado. Disse assim: não tem problema, pode sentar aí do meu lado, vamos conversar. E aí estava pregando, tinha uma pregação lá, que é bastante gente. Eu creio ali que naquele dia tinha para mais de 600 pessoas ali. Então ele, ouvindo ali a pregação, eu mesmo conversando com ele na arquibancada, mas ele ouvindo, né, a pregação, aí chegou o momento de levar a pessoa, né, de entregar a vida a Jesus, né, fazer, como se fala, o apelo, né. E eu falei para ele: você quer entregar a vida a Jesus? Você quer experimentar essa alegria? Aí ele ficou me olhando e disse: eu quero. Aí eu disse: então vou lá com você. Evangelista nato, né? Fui lá com ele, levei ele lá na frente, ele entregou a vida a Jesus. Peguei, aí no outro dia, isso foi num sábado, no domingo, não perdi tempo. Antes do culto, já fui na casa dele, e levei ele ao culto, apresentei ele à igreja, ele entregou a vida a Jesus. E hoje, graças a Deus, né, já faz um tempo que eu não falo com ele, bastante tempo, mas a última vez que eu fiquei sabendo, ele está continuando na igreja, casou, tem família, né? Então, Deus, ele nos usou bastante ali, porque eu tive uma vida assim, até os meus 19, bem, posso dizer assim, estragado, bem estragado. Mas o Senhor Jesus, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos fez agora, né, ganhadores de almas. Então, era muito bacana. Sim, e interessante, né? Você falou aqui no comecinho que você teve uma vida ali com drogas, com bebidas, né? E as mesmas pessoas... A nossa... O mesmo um momento que você passou, né? Acredita ali que até encontrar o Senhor naquele culto em que a sua mãe estava voltando daquele retiro... Sim. Né? Você teve uma vida igual a desse pessoal. Então você sabia do que você estava falando, né? Você sabia o que a pessoa sentia, o que ela estava tentando preencher. Porque as pessoas que bebem e que usam drogas, 90% eu diria, né? Elas querem preencher um vazio. Preencher um vazio. Eu tenho conversado com pessoas que eles falam assim: cara, eu queria preencher um vazio que tinha dentro de mim, mas que era momentâneo. Aquela bebida, aquela droga, ele preenchia por um momento, mas quando acabava o efeito, quando passava o efeito, era eu e só eu e mais ninguém. Então, você tinha esse sentimento. Sim. Você sabia o que as pessoas estavam sentindo, né? Quantas e quantas vezes eu cheguei embriagado em casa e a minha mãe orava por mim. A minha mãe que me criou, né, Dulcileide, ela já dorme no Senhor, ela orou 6 anos pela minha vida. Nossa. 6 anos. E eu era assim, bem estragadão, sabe? E quando eu chegava, de madrugada, às vezes, ela estava orando por mim. E eu passava pela porta do quarto dela e eu ouvia ela falar, né, em oração. Ela falava assim: Senhor, eu vou ver o meu filho salvo, liberto. Eu vou ver o meu filho um pregador da tua palavra. Eu vou ver o meu filho sendo um pastor. Uau. E eu falava assim: vai orando, velhinha. Falava para ela. Falava: vai orando, vai orando. E nunca vai acontecer. Eu tinha raiva de crente. Na realidade, quando o crente vinha do meu lado que eu estava andando, eu passava para o outro, né? Mas olha, o que nós nos tornamos hoje. O que Deus faz, né? O que Deus faz na vida do crente, né? É, desse jeito. Então, nome de Deus, a gente fizemos história na nossa juventude, tivemos uma equipe muito, muito, muito abençoada, né? Tivemos a Adriana, isso vou contar aqui, é muita gente, né? Então, bastante gente passou também pela minha vida que edificou minha vida, né? Como jovens, né? Quando jovens, né? Então, a gente fez
Uma certa vez nós fizemos a noite do rock. Essa aí foi... Nós colocamos quase 400 pessoas dentro da igreja. Uau. Nós evangelizávamos nos colégios, evangelizava o bairro todo. Nosso bairro era bastante grande, né? Era, não é, né? Bastante grande. Uhum. E nesse dia, nós colocamos a pessoa para ir caracterizado, né? Uhum. Calça do exército e camisa preta. Né? Uhum. E aí, às 6, o escudo começava às 7h30, né? Às 19h30. E quando começou a chegar os jovens tudo de preto. Nossa. Aí né, foi até engraçado nesse tempo, porque a Assembleia de Deus, na época, estava saindo daquela... Posso dizer do tradicional, né? Uhum. Porque a Assembleia de Deus no Amazonas, quando chegou a visão celular, ela dividiu. Sim. Né? Ela dividiu. Sim, Né? Pelos meados de 1999, né? Quando chegou a visão celular no Amazonas. Então, nos meados de 1999, ela dividiu. Né? E aonde eu entreguei minha vida a Jesus, que eu me converti, ela aderiu, tinha acabado né? de romper ali. Isso, ela tinha acabado de romper. E ela tinha entrado na visão. Uhum. E a igreja cresceu muito. Nós chegamos, o último censo, antes de eu sair, porque quando eu saí, isso eu vou contar, ela chegou quase a 500.000 de membros. Né? Então, a visão celular fez crescer bastante a igreja. Até então, hoje, né? Até hoje, né? Até hoje. Com certeza. Mas naquela época crescia muito mais. Uhum. Né? Então, nessa época que nós fizemos essa noite, né? A noite do rock, né? Rock rocha, né? Uhum. Que é rock, é rocha, né? Uhum. E aí, os tradicionais Nossa, pegaram no pé. pegaram Geral, no meu né? pé. Pai, foi muito, muito interessante. Eles falam assim, estão trazendo o mundo para dentro da igreja, estão trazendo não sei o que para dentro da igreja, não sei o que. Olha, o irmão Júnior, tal, meu nome é José Fernandes de Lira Júnior. Então, eles só me chamavam como Júnior, né? O irmão Júnior, o que ele está fazendo na nossa igreja, não sei o quê. Os mais... Acabando com os né, jovens. os mais anciões, né? Os mais antigos. Tradicionais, né? ainda. Os tradicionais, né? Então, rapaz, e chamaram o pastor nesse dia. Só que eu já tinha conversado com um dirigente, que na Assembleia de Deus tem um pastor e tem os seus dirigentes, né? Que são os que dão... Então, um aval, ele pode... Isso, Tá, né? tá, Então, tá eu conversei com o dirigente, tudinho direitinho, ele disse assim, não, pode fazer que eu vou conversar com o pastor Clóvis, né? Essa época eu estava com o pastor Clóvis. E aí chegou o pastor Clóvis muito bravo. É bem engraçado esse dia. Muito bravo, e a igreja enchendo. Sei que nessa noite, irmão, quase 400 jovens nessa igreja. Nossa. Para falar a verdade, nós tiramos todas as cadeiras, ficou todo mundo em pé. Meu E os louvores, Imagina que... a Assembleia... muito doido. Os louvores que era legal, que era estilo rock, mas tudo da harpa cristã. Aí coloca aí, já refúgio a glória eterna de... Mais ou menos assim, em rock and roll. Rapaz, e o pessoal ali bombando. Mas nesse dia, 64 pessoas entregaram a vida a Jesus. Glória a Deus. 64 jovens. E 80 e poucos batizados no Espírito Santo. Uau. Rapaz, naquela noite rompeu. Quase a gente chega à meia-noite ali, a rede jovem. Meu E o pessoal não Deus, queria ir para casa, o pessoal não queria sair, a gente ali. Só que no outro dia, meu irmão, no outro dia aí, cabeça rolou. Né? Mas vale a pena. O Juninho foi para a sala pastoral. O Juninho foi para a sala pastoral, né? Mas como é interessante aquela juventude hoje, alguns daqueles que entregaram a vida a Jesus naquela noite ainda estão em Cristo Jesus. Olha só. Romperam, são pessoas do bem, pessoas que ainda estão servindo a Jesus. Não estão servindo Jesus lá, mas estão servindo a Jesus em outro ministério. Lugares, né? Mas estão servindo a Jesus. Então, a gente fez história ali naquela cidade, fizemos história naquele bairro, né? A gente tinha um trabalho bem forte sobre isso, né? Com os jovens, né? Porque lá o nosso bairro é um bairro de periferia. Então, você sabe que as drogas rolam solto, né? Sim, periferia. E a gente combatia Domina, muito. né? Domina. Então, a gente combatia bastante, né? Contra isso, né? A gente chegava a entrar nas bocadas e as pessoas usando, assim, a gente evangelizando, pregando. Uns choravam, outros, né, ficavam com raiva e aquela coisa. Mas... É a ousadia também, né? Do grupo, né? Porque, Sim. assim, você como líder já tinha que, tipo, transpassar essa coragem para eles, né? E o mais interessante é a galera comprar a ideia. Falar, não, vamos sim. Vamos todo mundo colocar... Interessante. A camisa preta ali, a calça. Interessante quando chegava Deus, tempo de encontro. Aham. Tempo de encontro, a gente, para levar pessoas, né? A
chegou a levar mais de 60 pessoas para o encontro, fora os 60 que estavam na nossa sala. Aham. E a gente fazia rifa, vendia. Lá em casa, a minha esposa sempre ficava falando, digo, rapaz, tu chega aqui em casa, tipo assim, conseguimos de 50 pessoas, mas está faltando de 10. Uhum. Ele dizia assim, rapaz, o que é que tem em casa para a gente vender, para a gente conseguir Olha dinheiro? aí. A gente vendia botija, bujão de gás, vendia aparelho de som, vendia... Ela tá lembrando ali atrás. Ela tá lembrando. Eita, Aparelho glória. de som, acho que a gente vendeu uns 4. Caramba. E tudo novo. Comprava para ela, chegava tempo de encontro, ela ficava triste, e vou perder meu aparelho. Lá vai o aparelho de volta. Então, muito interessante, mas como é prazeroso você ver uma vida liberta. Nossa, não Quanto tem que vale preço, ver uma né? vida liberta? Não Quanto tem que dinheiro vale no mundo ver que pague, né? um jovem liberto das drogas, um jovem liberto da prostituição? Sim. Né? Então, todo o nosso esforço é prazeroso. Então, a gente ia dormir bem tarde, a gente fazia acontecer em Cristo Jesus, porque só o Espírito Santo para nos dar força. Uhum. Só o Espírito Santo para nos dar aquela coragem, né? Para fazer o que a gente fazia. Então, a gente fez, com a juventude que Deus nos deu ali para trabalhar, a gente fez bastante coisa para a obra do Senhor, para o reino dos céus. E chegou um tempo que eu tive que sair e ajudar outro pastor, né? Uhum. Ajudar outro pastor, que é o pastor agora, seria o pastor Reginaldo Reis, né? Nós saímos da congregação 4, nós fomos para a congregação de número 9, porque lá é por congregação, lá é por área, né? Uhum. É uma área que nós éramos... Eu comecei na área 32, pastor Paulo Farias. Aí tornou-se... multiplicou, ele pegou 2 congregações para o pastor Clóvis. 4, né? Uhum. Pastor Clóvis, que se tornou a área 102. Aí o pastor Clóvis multiplicou e deu 2 igrejas para o pastor Reginaldo Reis, né? Que se tornou a área 288. Uhum. Então, na área 288, nós também trabalhamos bastante, tivemos grandes homens de Deus ali, sabe? A nossa trajetória ali foi, assim, algo bem marcante, porque me tornei dirigente de uma igreja que ela passou 2 anos fechada. Uhum. Assim, Dirigente que o pastor fala é pastor dirigente. No caso. Isso, pastor dirigente, Uhum. né? Tornei pastor dirigente dessa congregação que passou 2 anos fechado. Quantos anos o pastor tinha nessa época? Eu estava com... Eu creio que eu estava com uns 26 anos. Ah, foi rápido, né? De 19 ali para quando Sim, não rápido. se converteu ali 26. Na realidade, né? quando eu entreguei a vida a Jesus, e na outra semana eu já estava ajudando, porque estava na transição, a igreja estava crescendo, então eles tinham derrubado a igreja antiga, né? E já estava na outra igreja nova. Então estava naquela fase de acabamento, essas coisas, né? Uhum. Então, quando eu entreguei a vida a Jesus, já entrei na obra, de cabeça, Uhum. literalmente. Mergulhou. Né? Já mergulhei, já ajudando os obreiros na construção. E foi muito bacana, foi muito legal esse tempo, muito prazeroso. Conheci grandes homens de Deus, diáconos, né? Pastores, homens de Deus, mulheres de Deus. Nessa época o pastor já era casado. Já estava casado. Já estava casado, casou com 20, você falou, né? Casei com 20, né? Entreguei a vida aos 19 e com 20 anos eu conheci minha esposa. Na realidade, com 19 eu conheci ela. Uhum. Nos conhecemos na igreja, né? Olha aí. Nos conhecemos na igreja. Que benção. E foi, assim, algo bem interessante, porque quando eu conheci a minha esposa, né? Eu dava uma de levita, né? Uhum. Cantar não canta nada, né? Mas para Jesus a gente se esforça, né? Sim. E a gente fazia isso, né? Eu até brinco com ela, né? Digo, quando você me olhou, né? Porque naquele tempo eu tinha cabelo, né? Pasme você aqui, um dia já teve algo. Um dia que já teve cabelo, né? E aí nós nos conhecemos, né? Eu fazia parte do grupo de louvor, da época minha líder é a Adriana, até hoje ela é líder de louvor. Né? Inclusive, cunhado dela, que é o Ricardo Amaral, que foi um discípulo meu, é pastor de uma igreja lá, Uhum. né? E graças a Deus, assim, o Senhor, quando eu conheci ela, foi até engraçado, e quando eu fui convidar ela para comer um lanche, né? Foi até engraçado, né? Nessa época, né? Começando, né? Uhum. Camarada bem novinho. E aí eu tinha dinheiro só para dois hambúrgueres. Né? Foi bem engraçado isso aí, sabe? E graças a Deus a gente nos conhecemos e daí nós começamos, né, a ter filhos. Veio a nossa primeira filha, Stephanie, né? O Rabino conhece. Aí veio a Ana Beatriz,
Aí, depois de alguns anos veio o Moisés. Depois de 3 anos depois do Moisés veio o Caleb, né? Nós temos 4 filhos. E todo o tempo na obra, todo o tempo servindo ao Senhor, todo o tempo minha casa servindo a Deus, minha esposa, meus filhos. E foi assim algo bem interessante a nossa jornada. Então quando nós fomos para a área 288, né, para 288, agora com o pastor Reginaldo Reis, nós passamos um tempo assim meio que difícil, que eu posso dizer assim, devido à obra, né? Que nem tudo é rosa, né? Sim. Então, aquele momento ali que a gente passou ali, agora a gente estava na frente, né? Como líderes principais. Então, nós começamos, quando o pastor Reginaldo passou a igreja para nós assumirmos como pastores dirigentes, ela estava voltando novamente, que ela passou 2 anos fechada, né? De uma situação que aconteceu lá, né? E aí, 2 anos é bastante tempo. Sim. E aí nós topamos, ele fez o convite, nós topamos, eu e minha esposa. Nós tínhamos um período de oração das 11, toda sexta-feira, das 11, né, das 23 a 0 horas. Né? E nós começamos, porque ele passou um relatório de membros. Né? Como é que uma igreja com 2 anos ainda tinha relatório de membros? Né? Nossa. E aí nós fomos visitar os membros. Né? Os membros tudo afastados, alguns desviados, outros já estavam em outras igrejas. Né? E aí nós fomos fazer o convite a eles, né, para retornar, para ajudar a gente na obra, no trabalho. Uns voltaram. Alguns voltaram, né? E aí nós começamos um trabalho do zero. Eu e minha esposa. E depois de 1 ano, nós já estávamos fazendo 3 cultos. Uau. 3 cultos, porque não dá de gente. Fazia a escola bíblica dominical, domingo de manhã, às 17 horas culto, até às 19, às 19h30, o 3º culto. E depois de 1 ano, a igreja cresceu bastante, sabe? Mas foi bem árduo. Muito choro pelas madrugadas, muita oração, muitas visitas, porque tinha muitos irmãos machucados, feridos, né? Irmãos que não recebiam visita já faziam bastante tempo. Pessoas assim já de idade que não recebiam visitas. E a gente foi resgatando essas pessoas novamente, né? Eu e minha esposa. E aí nós fomos novamente avivando aquele lugar, trazendo avivamento àquela igreja. E chegou um tempo que nós tivemos que multiplicar. Nós abrimos outra igreja, né? Tinha 2. Uma no Sítio Bom Jesus, que é um bairro... É um bairro dentro do outro bairro, né? Posso dizer assim. Uma localidade chamada Sítio Bom Jesus. Lá tinha outra congregação da nossa área, né? Então, eram, assim, as piores congregações, posso dizer assim. Que eram as mais pequenas, que tinha menos membros. Mas com um tempo de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita busca, o Senhor foi trazendo pessoas. Né? Porque ele fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47, lá no último versículo, né? Ele diz assim, que é o Senhor que acrescenta as almas, que é onde se salvar a igreja. Né? Então, mas quando que o Senhor salva as almas? Quando tem a unidade, quando tem o compartilhar o pão, quando tem a comunhão dos irmãos, né? Quando eles têm tudo em comum. Né? E aí é o crescimento, porque aí o Senhor... temor, né? Em Atos vai falar, né? Que cada um tinha temor, né? E eles repartiam o que tinham, né? Lá também vai falar. Sim. Então, tipo assim, quando o Senhor Jesus, ele vê que uma igreja compartilha o pão, tem oração, compartilha verdadeiramente, tem tudo em comum, ele acrescenta as vidas. Ele acrescenta as vidas. Forte. Então, a gente começou a novamente a trazer aquela alegria no coração dos irmãos que estavam afastados. Então, o Espírito Santo ele nos usou assim para restaurar muitos lugares que nós passamos, mas com muita luta, porque você sabe que nada vem de graça, nada né? Vem de graça. Tem um preço, tem um esforço, tem um preço. E nós passamos bastante lutas, mas também tivemos muitas vitórias naquele lugar. Muitas vitórias. Então, a gente começamos, quando entregaram para nós 2 igrejas. Com 1 ano e meio, nós estávamos com mais uma igreja. Multiplicamos para mais uma igreja, a qual eu fui assumir essa igreja. Levantei um dirigente no meu lugar onde eu estava e fui assumir essa outra igreja. E lá também começamos do zero. Eu e minha esposa, e a minha família. Do zero. Do zero mesmo. Só a igreja e a família.
E aí a gente foi trabalhando. E essa igreja era numa principal que tinha lá, né? E o Senhor, com a misericórdia dele, foi levando pessoas. Porque quando a obra é dele, ele acrescenta, né? Que quando ele está num negócio, você pode estar num lugar bem escondido. Mas para Deus ninguém se esconde, né? Não tem esconderijo. Para Deus não tem esconderijo. Um monte mais alto. Sim. Você me escondendo no mais profundo abismo. Sim, lá ele está, né? Sim. Então, ele começou a enviar pessoas para lá. Famílias. E interessante que sempre a gente trabalhou com famílias, né? E aí ele começou a enviar pessoas, levar gente. E aí a igreja começou a crescer. Né? Começou a crescer. E sempre o nosso pastor, ele era assim, ele tinha o escudeiro fiel dele, né? Ele sempre colocava eu no fogo, né? De frente, é que nem o Rabino aqui, né? Veio me colocar no fogo, né? Isso aí, Rabino. Então ele sempre nos colocava no fogo. Ele falava assim, não, você consegue, você pode. Foi forjado, né? Parece, né? Assim, era uma forja mesmo, e né? quando a gente vai agora ele falando, a gente entende porque quando a gente vai lá na igreja dele pregar, os filhos dele não param. Eles são ativos, estão num lugar, estão no outro, estão cantando, daqui a pouco estão lá na porta, daqui a pouco estão cumprimentando os outros, estão recebendo. É por isso agora que eu tô vendo aqui, que eu vejo os filhos dele, né? Então... os meus filhos, graças a Deus, a Stephanie, ela é bem eclética, né? Uma hora tá no louvor, outra hora tá lá na mídia, outra hora tá lá na porta, né? E a nossa igreja aqui é pequena, né? Mas tem bastante poder do Espírito Santo. Mas aí, voltando, né, ao assunto lá, eu aprendi com um homem, né? Um homem a qual eu passei mais tempo, né? Sendo ovelha dele. Reginaldo Reis, passei 16 anos da minha vida sendo pastoreado por ele. Então eu aprendi tudo que hoje eu tenho, tudo que hoje eu carrego, tudo que hoje eu tenho de bagagem, né? Eu aprendi com esse homem de Deus. E com a sua esposa, a pastora Francimara. Hoje são bispos, né? Bispo Reginaldo Reis e bispa Francimara. Eu aprendi com esse casal. Esse casal nos ensinou bastante, eu e minha esposa. Esse casal, interessante que esse casal, eles me resgataram. Porque você sabe que todo mundo tem aquela crise, né, ministerial, né? Tem aquela crise ministerial. Então, eu tive... Lembra lá da noite do rock lá? Nesse dia eu tive uma treta com o dirigente. Sim. Então foi bem sinistro. E dessa treta eu fui para outra congregação, da mesma denominação, mas outra congregação. E lá eu passei creio eu, quase que um ano. Porque como já faz bastante tempo, né? Então não estou bem lembrado aqui, mas creio que quase que um ano passei lá nessa congregação. E quando o pastor Reginaldo, o bispo Reginaldo, ele foi assumir de onde eu saí, ele foi como dirigente. Então, na noite que ele assumiu como dirigente, ele fala que a primeira pessoa que ele procurou dentro da igreja lá, o Juninho. Só que o Juninho não estava lá. Ele foi perguntar, cadê aquele jovem? Né? O Júnior, né? O irmão Júnior. Da noite do rock. E ele disse assim, o rebelde. Mesmo falaram para ele, o rebelde não está lá para outra área. E aí ele disse assim, onde ele está congregando? Está congregando lá na congregação 2, lá com o dirigente Amarildo Brandão. Né? E quando ele assumiu a liderança da igreja em um domingo, no outro domingo, ele foi lá. Eu estava lá no púlpito lá. Já estava trabalhando com jovens, que eu não parava. Eu sou fominha. Eu sou fominha, eu não paro. E eu estava trabalhando com jovens já. Aí ele chegou lá, eu vi quando ele entrou na porta lá. Olhei, aí ele fez um gesto, né, que queria falar comigo depois do culto. Aí eu balecei a cabeça assim para ele, que sim, né? Aí ele terminou o culto, ele foi conversar com o meu dirigente, o dirigente Amarildo Brandão. E ele disse bem assim, digo, olha, Amarildo, eu vim resgatar aquele jovem ali, porque aquele jovem não é daqui, não. Bem assim. Eu vim resgatar aquele irmão e a família dele, porque ele não é daqui, não. Eu vou levar eles para ali. É meu esse. Vou levar ele porque ele vai me ajudar ali na obra. E eles eram muito amigos na época, né? E ele disse, não, tudo bem, não tem problema não. Aí nós fomos. Só que antes de eu voltar, ele fez uma reunião com toda a liderança. Ele reuniu todos os líderes na congregação, antes de me apresentar novamente. Me fez pedir perdão. Né? Achei muito, muito, muito top assim, da parte dele. Sabe? Ele disse assim... Te ensinando, né? Me ensinando, sim. Corrigindo. Um homem já com bastante experiência, e né? trazendo de volta, né? Ele bastante experiência, né? Ele disse assim, tu topa te humilhar? Tu topa?
Eu fiquei olhando assim para ele, aquele orgulho gospel, né? O orgulhoso gospel, né? Aí eu olhava para ele e disse assim, mas me humilhar por quê? Eu não fiz nada que pudesse eu estar lá me humilhando, pedir perdão deles, né? Aquele orgulho, sabe? Disse assim, não, se tu fizer isso, eu te prometo. Bem assim, ele fez uma promessa para mim. Se tu me ajudar, aonde eu chegar, tu vai chegar. Olha aí. Aonde eu subir, tu vai subir. Aonde eu for, você vai. Só se você não quiser ir. Aí fiquei olhando assim. E eu com fome, né? Porque aquele que almeja o psicopata, boa coisa mesmo. né? Deseja, almeja, né? E eu disse assim, ele falava para mim, eu vejo tu um pregador, eu vejo tu um homem de Deus. Eu falava para ele assim, não querendo ir, sabe? Porque eu ia enfrentar as pessoas que, né? Que falaram de Sim, você ali, falaram, né? né? E antes disso, eles fizeram essa reunião, querendo a minha disciplina. Eu não contei essa parte, né? Tô contando agora. Eu falei que é bem grande meu testemunho. E eles fizeram uma reunião numa segunda-feira, depois da rede de jovens, né? Querendo a minha disciplina, né? Porque eu tinha levado o mundo para dentro da igreja. E só a minha líder de louvor, juntamente com a irmã dela, que é uma família de levitas lá. Uma família, né? Os Almeidas. Eles são umas bênçãos, né? Até hoje, todos eles estão servindo a Deus no louvor, na adoração. Muito bacana aquela família. E eles se levantaram de não, o irmão Júnior não fez nada de errado aqui que possa levar a disciplina dele. E ela ficou até chateada, ela disse, eu achei errado vocês fazerem uma reunião sem o irmão Júnior presente. Né? Ela ficou bem chateada. Né? E aí eu fiquei sabendo de toda essa reunião, aí eu fiquei mais aquela ira, né? Porque não existe ira santa, né? Ira é ira, né? Ira. Aí eu disse assim, não volto mais nessa igreja, não. Aí foi para lá, né? Só que ele foi me resgatar. Agora o dirigente Reginaldo Reis. E eu aceitei o convite. Na segunda-feira, ele fez a reunião. No domingo, ele foi lá me buscar. E na segunda-feira, ele já tinha ajeitado a reunião. E aí, ele disse assim, eu vou reunir todo mundo aqui. Tu fica ali fora esperando todo mundo. Quando todo mundo entrar, eu faço sinal para ti e tu entra. E foi dito e feito. Estava bem nervoso nesse dia, né? De encarar aqueles que... Né? E aí, ele disse assim, olha, irmãos, eu quero trazer aqui o irmão Júnior. Ele está aí fora, eu vou chamar ele, ele vai entrar, ele quer falar algo para vocês. Aí ele me colocou na frente de toda a liderança da igreja. E aí eu fui lá na frente, né? Eu falei para os irmãos, pedi perdão dos irmãos, né? Digo, irmão, se eu magoei, se eu fiz alguma coisa que trouxe constrangimento para vocês, ou se talvez até mesmo trouxe um escândalo, né? Essa não foi minha intenção. Pedi perdão deles, né? Chorei lá na frente, lá, né? Eles também começaram a chorar e levantaram, vieram me abraçar, pediram perdão também. E ali foi um curar, um sarar de Deus, né? E depois dali nós começamos um trabalho. O pastor Reginaldo Reis sempre foi muito ativo, um homem muito, muito ativo assim na obra. E começamos a fazer, nessa época a igreja tinha dado como foi multiplicado, né? Então a igreja ela deu uma diminuída de membros, né? E aí nós começamos a fazer campanhas, fazer cultos, né, temáticos, e bem interessante, porque é engraçado que quando ele assumiu, só quem tinha carro nessa igreja que a gente estava lá, que ele assumiu, que foi a igreja onde eu saí, e voltei para lá de novo, era um diácono chamado Pedro Meirelles, um Fiatzinho, um quadradozinho, né? Um Unozinho, né? E ele fez um culto e desafiou os irmãos. E ele falava para mim, digo, olha, você vai pregar comigo nessas campanhas. Eu digo, mas o que eu vou falar? Não te preocupa não, o Espírito Santo vai te conduzir. E ele foi me forjando, me ensinando. Eu tinha momentos na casa dele de estudo, ele me ensina, um homem muito sábio na palavra, muito sábio. E aí nós fizemos um propósito com os irmãos. Dos irmãos que tinham desejo de ter carro, os irmãos tinham desejo de crescer, de prosperar. E os irmãos toparam essa campanha. Rapaz, depois de 3 meses da campanha, começou as bênçãos. Olha aí. Começou as bênçãos. A gente fazia momento de oração, de intercessão, fazia momento de oração, de clamor. E aí foi chegando. Os irmãos foram começando a receber as bênçãos. Foram começando a ganhar causas de injustiça que já estava anos e anos rolando.
foi Deus liberado, abrindo os céus, né? foi abrindo. Irmãos que não tinham automóvel, foi começando a adquirir. Irmãos que não tinham casa própria, foi conseguindo comprar. E foi assim um mover de Deus. E aí ele começando assim, conversando comigo muitas coisas, e ele começou a me jogar no fogo. Começou a me levar para ministrar em conferência, ministrar em encontros com Deus, né, em seminários. Então, onde ele ia, ele pregava e deixava a oração comigo. Ele pregava, eu prego e tu ora. E sempre ele me ensinando. E eu ali, né, como um aluno, né, aprendendo como fazer, né? E assim ele foi me ensinando, foi me forjando, né, um caráter, o amadurecimento, né? Então, o pastor Reginaldo Reis, o bispo Reginaldo Reis foi muito importante na minha vida ministerial. A pastora Francimara, né? Muito importante. E aí a gente foi crescendo. Para ter uma ideia, me chamaram de sombra do Reginaldo Reis. Só você... A promessa dele foi real mesmo, né? Tipo assim, onde eu for, você vai. Foi. As pessoas, eles brincavam comigo, às vezes, né? Às vezes eles faziam chacota de mim, né? Os obreiros mais antigos, né? Olha, sombra do Reginaldo aí. Olha, Eliseu e Elias, né? Eliseu foi a mesma coisa, né? Ele falou assim, não vou desgrudar de você, não. E digo para você, homem de Deus, que foi aonde eu cresci espiritualmente. E também através da palavra, que ele é muito sábio na palavra. Um homem muito sábio na palavra. Claro, não chega a ser um rabino, né? Mas é um homem muito sábio na palavra, né? Esse menino dá trabalho, né? Te atacando aí. E aí a gente recebia bastante convites, né, assim, do próprio pastor Reginaldo, né, para a gente estar em frente de obras, né. Lembro que uma certa vez a gente foi fazer uma tomada de território no bairro, né, e a gente fazia que nem aquelas procissões, não tem? Só que aí todo mundo vestido de soldado, todo mundo com as bandeiras, né, do Brasil, bandeira de Israel, a bandeira do Amazonas, né, o estado onde nós estávamos. E interessante que é onde a gente passava, algumas pessoas saíam para fora, choravam, entregavam a vida a Jesus. Alguns xingavam, né? Que sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem, né? Mas alguns que estavam na beira da rua, às vezes, assim, aquelas pessoas que gostam de estar assim nas esquinas das ruas, bebendo, fumando, pediam oração, a gente orava. Muitos foram libertos, salvos, alcançados pelo poder do Senhor Jesus, né? E a gente fazia essa tomada de território. A gente saía 9 da noite e voltava à meia-noite. Isso faz muita diferença, né? Eu sinto falta disso, né? Parece que as igrejas de hoje parece que tem medo, né? De ir para as ruas, de ir para os bairros, de fazer essa tomada de território. Eu sinto isso. Aqui no bairro, essa semana passada, teve um acontecimento aqui que eles fizeram um trabalho gigante, assim, de magia mesmo, magia negra, coisa assim, bem pesada, é bem próximo daqui, dá uns 2 quilômetros aqui. E eu, tipo, naquela ansiedade de fazer alguma coisa, né? Puxa, mas sozinho não posso fazer, né? Seria necessário fazer com alguém ali. E aí o Senhor vem e brada uma palavra no nosso coração ali, usa um vaso ali, usa uma pessoa para dizer, não, calma, né? É o Senhor que vai lutar essas batalhas, mas a gente sente falta da igreja mesmo, se levantar contra isso, né? Porque se eu digo para vocês, se tivesse uma igreja que falasse, não, Jackson, vamos lá, vamos juntar o pessoal aqui, vamos fazer essa tomada de território aí no bairro Uberaba aqui, porque a prostituição, o tráfico de drogas, enfim, né, as bebidas, os vícios aqui nesse bairro aqui tá imperando. Se você andar aqui nas ruas do bairro, só dá isso, né? É droga, e prostituição e bebedeira, né? Então, tipo assim, a igreja tá onde? A igreja tá adormecida. Isso faz muita diferença. Eu imagino assim, se começar a igreja se levantar novamente a fazer isso, a gente pode causar uma revolução na cidade de Curitiba. Causa revolução. Não só em Curitiba, né? Eu digo qualquer lugar que a igreja se levantar. Sim. A gente fazia muito isso. Todos os anos nós fazíamos tomada de território. E cada ano ia aumentando. Nós fazíamos a noite das barracas. Nós fechávamos as avenidas, né, do nosso bairro. E a população, tinha algumas que ficavam bravas porque o ônibus tinha que mudar o itinerário, essas coisas. E a gente sempre trabalhou assim,
né? A gente trabalhava com tribos, né? As nossas células eram nome de tribos, né? Tribo de Benjamim, Simeão, Judá. Então, era nome de tribos. Então, a gente se vestia caracterizado. Legal. Era muito bacana. E fazia as barracas também no meio da rua e fechava as tendas, né? E era muito bacana. Muito bacana. A gente ganhou muitas almas para Jesus assim. E com isso a gente tem muita retaliação. Com isso as trevas se levantam muito com uma igreja que é ativa, com uma igreja que é viva, com uma igreja que combate. Porque quando diz que Jesus ele luta nossas guerras, ele está dizendo que não é só ele que tem que lutar nossas guerras, nós também. Nós também. Porque aquilo que é para eu fazer, ele não vai fazer. Ele não vai enviar anjo para fazer. Aquilo que está na minha alçada, aquilo que é para eu fazer, aquilo que é para a igreja fazer, Jesus não vai fazer. Para isso que ele nos colocou. Para isso que ele diz assim, ó, vocês são sal e luz. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Então, como é que uma luz vai ficar debaixo de um candeeiro? Como é que uma luz vai ficar escondida? Não se pode esconder uma cidade edificada. Não se pode. Então, se nós somos essa cidade edificada, se nós somos essas pessoas edificadas, por que não edificar as outras pessoas? Se nós somos essa luz, por que não levar luz às trevas? Porque é das trevas que nasce a luz. É das trevas. Então, todos nós um dia e estávamos nas trevas. E um dia essa luz brilhou em meio às nossas trevas. Teve que ter um resgate, né? Teve que ter um resgate. Foi tua mãe, né? O meu foi minha mãe, né? Então, as nossas cidades, eu já me considero paranaense, né? Eu digo que eu sou paranauara, né? Uma mistura de... Paranaense, né? Com manauara. E paranaense com manauara, né? Então dá paranauara, né? Boa. Então, eu sempre brinco lá na igreja, né? Os irmãos caem na risada. Então, se a igreja ela não é relevante, as trevas vai ser relevante. Porque se a Bíblia diz que o filho das trevas são mais prudentes do que a luz, então tem gente que leva esse versículo ao pé da letra. Mas se eu sou a igreja, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Se nós somos representantes dos céus, se nós somos verdadeiramente embaixadores de Cristo, como diz Paulo, né? Se nós somos embaixadores, nós temos autoridade. Você já viu um embaixador que não tem autoridade? Não existe. Não existe. Então, se nós temos autoridade, por que não exercer? Se nós temos autoridade, por que não usar? Porque se eu me recuso a exercer aquilo para que eu fui chamado, eu sou inércio. Então, logo, eu não tenho a legitimidade para aquilo que eu fui chamado. Então, se eu não tenho legitimidade para aquilo que eu fui chamado, logo, eu não tenho o caráter de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele ia em lugares que muitos de nós talvez não iriam. Ele enfrentava situações que talvez muitos de nós, muitas igrejas não querem enfrentar. Então, se nós como igreja, isso aqui eu estou falando como um todo, fala assim, não, eu sou modelo, eu sou parecido com Cristo, Cristo é meu modelo, Cristo é o meu exemplo, mas Cristo sofria, Cristo não tinha descanso, Cristo ele ia para cima das trevas, Cristo salvava, Cristo ele ia atrás do pecador. E nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? Então, quando ele encontra uma igreja, irmão Jacques, quando ele encontra uma igreja ativa, que representa o céu, que é sal e luz, você pode ter certeza que ele dá todo o poder para essa igreja. Porque ele diz assim, ó, foi-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Aí ele fala para nós, agora eu vos dou poder, lá em Mateus, eu vos dou poder. Então, o que a igreja está fazendo com o poder que Deus deu para ela? Com a virtude que Yeshua deu para ela? O que ela está fazendo? Só ficando presa em quatro paredes? Então não é igreja. Porque a igreja ela tem que sair para fora. Tem vendido, né? Tem vendido, eu acredito nisso, que a igreja tem vendido esse poder, né? A palavra é o poder de Deus, mas a gente vê não tem a manifestação. Às vezes você vai num culto, tem palavra, né? Tem uma boa oratória, uma boa eloquência, mas falta o poder. Não. Falta o levanta e anda, né? Na teórica, né? A teórica, a gente somos muito bons, né? Tá agora, muito bonito, a prática, né? Isso. é a prática que vai falar quem nós somos. Porque o Senhor Jesus, ele quer nos encontrar não dormindo. Ele quer nos encontrar vigiando. Porque quando ele fala para os 3 discípulos dele, ó, fica aqui e vigiai comigo, orai comigo. Aí Jesus toma a parte, né? Quando Jesus volta, os 3 estavam dormindo. E ele fala assim, nenhuma hora sequer vocês oraram, vigiaram comigo.
Então, a igreja, no século XXI, está mais ou menos assim. Ela está dormindo, ela está dormente. Então, tem que ter uma igreja que grite, acorda, igreja. Tem que ter. Tem que ter dentro do nosso meio cristão, né? Tem que ter alguém que grite. Tem que ter aquele João Batista, a voz que clama no deserto. Tem que ter alguém que vai clamar. Então, precisa... Aqui, no nosso bairro lá, no Guarituba, desde quando nós começamos o trabalho aqui, né? Nós fazemos tomada de território. Já vamos para 6 anos fazendo tomada de território dentro do bairro do Guarituba. E se você souber o quanto de retaliação que nós já recebemos, eu pego toda a minha liderança, a gente entra em jejum 40 dias e começamos a tomar posse. Nós fazemos estaqueamento, porque nós temos que tomar posse daquilo que Deus nos entregou. Porque se a igreja não tomar posse, o bandido vai tomar posse, os traficantes vai tomar posse, as trevas vai tomar posse. O índice de morte no bairro onde nós estamos localizados é muito grande, de jovens morrendo por causa das drogas. Muito grande. Quando nós começamos a fazer essa tomada de território, começou a cair o índice. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Né? Efésios 6 fala, né? Mas contra os principados, potestades, hortes espirituais da maldade, príncipe das trevas, nos lugares celestiais. Se a igreja entender que a vitória dela está nos lugares celestiais, que são nas regiões celestiais, se ela vencer lá, ela vence aqui. Eu acho que a igreja... Não parece que a igreja tem medo da retaliação? O pastor falou, né? Temos retaliações, né? Temos sofrido retaliações. Será que as igrejas não têm se levantado por medo dessas retaliações? Muitas igrejas, sabem que precisam, né? Eu imagino que pastores que são líderes de igrejas, eles sabem, poxa, essa região precisa de uma tomada de território, é necessário a gente fazer um jejum, mas às vezes o medo da retaliação, daquilo que virá, talvez barra essa igreja e fala assim, não vamos fazer porque a gente já tá ruim assim, né? Se fizer vai piorar. O que vocês imaginam dessa... Eu tenho um pensamento assim, irmão Jackson, que tem muitas igrejas que têm um homem de Deus como o nosso apóstolo, né? Que quer fazer todo esse movimento. Mas o que tem muito hoje é o barramento do próprio ministério, né? Porque tem que falar com ciclano, tem que falar com bertano, tem que passar para a sede, tem que ir não sei aonde, tem que falar não sei o quê. Então acaba que não dá em nada e aquele homem de Deus está lá trancado. Né? Então, eu acho que não é tanto o retalhamento. Eu acho que tem muito a própria igreja falando o que tem que fazer, mas na hora de fazer não permite. A burocracia, né? Aquela burocracia de chegar em tantos lugares para isso, para aquilo, acaba não fazendo. Aí torna-se procrastinação, né? Aí imagina, Deus te dá um território para você dominar, para você conquistar. Aí você fica de braço cruzado. Você não avança, você não vai, porque tem medo. Agora eu pergunto, qual foi o espírito que Jesus, que Yeshua clamou a Deus, o Pai? Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai que Ele envie o outro Consolador. E este estará convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então, do que nós estamos fazendo o Espírito Santo que está em nós? Porque o Espírito que Ele nos deu é o Espírito de força. Espírito de ousadia. Não vos dei espírito de temor, né? Não, o espírito que Ele nos deu não é de temor. Então, se eu sou igreja, se eu represento o ministério, se eu fui chamado para isso, por que temer? Sempre eu digo lá na igreja, o maioral está com a gente. O Todo-Poderoso está com a gente. O general de guerra vai na nossa frente. Mas tem retaliações. Ele é o nosso escudo broquel. Ele nos defende. Só que ele quer um exército. Ele quer um exército que não se acovarda, que não tenha medo. Vocês lembram da passagem de Gideão, em Juízes? Sim. Né? Os 300.
Só que ele não era 300, era 32 mil. Uhum. 32 mil. Né? Só que aí o Senhor falou assim, ó, Gideão, tem muita gente. Pega o mensageiro dos teus aí e manda passar no meio da tropa e manda ele gritar, covarde, medrosos e tímidos, voltem. Só 22 mil homens voltaram. Isso é gente aí. Entendeu? Então, tipo assim, o Senhor, ele quer pessoas determinadas, pessoas, como eu digo, como a gente fala em Manaus, sangue nos olhos, que não tenha medo, que não se acovarda, porque o leão da tribo de Judá vai na nossa frente. Aquele que nunca perdeu uma guerra. Eu não entendo uma igreja que tem um Deus que nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma guerra, se acovarda, se esconde. Não, o Senhor luta minhas guerras. Ele já lutou, já nos salvou, já nos libertou para isso. Para a gente libertar, para a gente salvar, para a gente levar transformação na vida das pessoas. Eu não entendo uma pessoa que foi liberta, que foi curada, que foi transformada, que foi alcançada, que vai morar no céu, fique limitado, fique preso, fique de braços cruzados. Então eu fico em check-in com essa pessoa. Que Cristo que chamou ele? Que Deus chamou ele? Que ele não tem essa força, que ele não tem esse desejo, que ele não tem essa vontade. Porque eu não sei o Rabino, não sei você, mas eu, quando fui resgatado das trevas, irmão, eu queria o tanto antes tirar todos os meus amigos. Lá a gente chama lá de gangue, né? Pra você ter uma ideia, de 100% das pessoas que a gente andava em grupos lá no bairro de Manaus, no bairro onde a gente morava, 70% deles eu ganhei para Jesus. Inclusive, um dele está aqui, dois dele, né? Que é o missionário Johnny, que o Rabino conhece, ele mora aqui em Uberaba, ele, né? E hoje ele está aqui, né? Ele veio com um chamado de Deus e aquele rapaz me deu trabalho, né? E hoje ele é um missionário, já foi para alguns estados, né? Em missão. E eu não perdia tempo com eles. Passava chamando, ia em casa. Tinha um, Manassés. Esse daí também me deu muito trabalho. Hoje ele é empresário, hoje ele é diácono. Só que nos dias de célula, ele me dava o tal do capote, né? Eu ia na frente da casa dele, na porta da frente, ele fugia pela porta de trás. E a mãe dele falava assim, irmão Juninho, larga de mão, Manassés. Desiste desse aí. Desiste. Eu digo, não vou desistir dele, não. Todo domingo, que era a nossa célula, ele ia, todo sábado, que era a nossa célula, às 4 da tarde, lá tinha um campo. E quem gosta de futebol, tu sabe, né? Quem gosta de jogar aquela bolinha de várzea, né? Tu sabe, né? Como é chamativo, né? Sim, não tem como negar, né? E ele, rapaz, vendo ele, me dava cada cansaço. Mas eu orava ao Senhor, eu digo, Senhor, eu não vou desistir desse jovem, não. Não vou desistir dessa pessoa, não vou desistir. A própria mãe dele falava, esse daí, irmão, só vai lhe dar cansaço. Eu digo, não, uma hora ele se ajeita. E hoje, quando a gente, né, conversa por telefone, ele chora. Ele diz assim, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter insistido na minha vida. Né? Então, pra gente é prazeroso, porque a gente sabe o quanto é trabalhoso, sacrificoso, a gente ir atrás de pessoas que talvez não queiram nada com Cristo. Sim. Né? Ali no primeiro momento. Mas aí que é interessante você ter uma força persistir, de persistir, orar pelaquela pessoa, jejuar pelaquela pessoa. Porque imagina, o que nós fizemos para ser alcançado por Cristo Jesus? Nada. Nada. Ele pagou todo o preço por nós. Ele chorou por nós, ele se sacrificou por nós, ele foi o cordeiro mulado, ele foi o sacrifício perfeito. Né? Então, a gente tem muita história para contar. Tem que ter uns 10 momentos desse aqui para... Uns 10 episódios pra gente porque conseguir. eu só contei as partes boas. Sim. Aí, se de repente, outro momento, a gente pode contar outra parte. Com certeza. Né? Com certeza. Mas a gente tem feito grandes coisas ali em Cristo Jesus, porque sem Ele
nada podemos fazer. É verdade. Mas com Ele podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Então essa força não é merecimento do homem, mas sim do Senhor, porque é Ele que nos fortalece todos os dias. Sim. Enquanto o pastor estava falando a parte do... que você foi pedir perdão ali na igreja, né? Sim. Me veio a imagem de José, né? Com os irmãos ali. E o nome do apóstolo José, né? José. Ali, no caso, o José do Egito, ele não estava pedindo perdão, mas ele estava ali com os irmãos, né? Então foi um momento de comunhão, foi um momento de unidade. Foi o que aconteceu também ali, né? Com o pastor naquela igreja, né? O que o Rabico poderia contribuir com a gente, falando acerca um pouco do nome do José, né? Yosef? Então, Rabino, eu até comentei com o nosso apóstolo que o nome José, ele é um acróstico judaico muito interessante, né? Porque você tem uma separação invisível, quando você pronuncia, você detecta essa separação. É Io-Sef, Io-Sef. Uhum. Só que quando o teólogo ele puxa esse nome, ele foi acrescentado, né? Ou ele cresceu. Só que quando você olha verdadeiramente o nome em si, o nome é ele cresce, mas não é José. Uhum. É ele quem colocou José lá no Egito que cresce. Uau. Porque daí quanto mais José fez Deus crescer no Egito, mais Deus fez José também crescer no meio dos egípcios. Esse é o Sod, né? Esse é o Sod, entende? Então a gente anda, que nem sempre digo pro senhor, irmão Jackson, a gente anda na contramão. Uhum. Então tudo que o Google te mostrar, eu escrevo e digo, não, tá errado. E eu te mostro, né, usando o próprio acróstico judaico, que tem uma coisa que não bate na história, entende? Ele cresce. E a história o testemunho do apóstolo aqui contando pra gente, a gente percebe isso, né? O Senhor crescendo, né? Crescendo. Ele cresce, é Ele que cresce. A cada eu sei que ainda a gente não conhece toda o seu testemunho, mas o pouquinho que o pastor contou aqui, a gente percebe que foi um crescimento. Que houve um crescimento desde o início, né? Eu perguntei, com 19 anos ali, a conversão, com 26 anos já estava dirigindo uma igreja, né? Agora, apóstolo. Então, assim, o que Deus fez é crescimento. Faz ele crescer, mas ele também cresce, né? O nome do Senhor é engrandecido, né? Você pode ver que João Batista tinha unção de Elias, mas ele se importa que ele cresça. Olha que interessante, Rabino. Alguém que tenha unção de Eliyahu Hanavi, olhar para ele e dizer, não, tem alguém que tem unção maior do que eu. Uau. Então, que ele cresça, e foi exatamente o que José fez no Egito. Né? Sim. Interessante, né? Estamos chegando a mais um finalzinho do nosso Fiolicast. Eu gostaria que o apóstolo deixasse uma palavra para quem está nos assistindo. É aquilo que Deus colocar no seu coração. Em seguida, o Rabi Emerson também deixar uma palavra que eu tenho certeza que Deus já bradou no coração de vocês e que essa noite vai ficar marcada, né, na vida de quem está assistindo e na nossa vida também. Eu creio que essa noite já estava agendada no céu, né? E você que está nos assistindo, prepara o teu coração que o Senhor vai bradar agora aí. Irmão Jacques, eu tenho um versículo que eu carrego já há muitos anos. Está em Romanos 8, versículo 18, que diz assim, Paulo fala, eu tenho por certo que todas estas aflições deste tempo presente, ela não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Existe uma glória para ser revelado em nós, em Cristo Jesus. Então você que está nos assistindo, não desista, não pare, não recue. Você é representante dos céus. Existe uma glória a ser revelada à tua vida. Deus ele quer te usar poderosamente. Então, quando tudo falar não ao teu respeito, creia que foi o próprio Cristo que te chamou. Então, quando as aflições do tempo presente que você está passando, ela não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Então, Rabino, eu acho interessante duas palavras que têm o mesmo consonantal no hebraico. A gente vai se deparar com inúmeras palavras, ambas são iguais, mas o significado é diferente. Eu acho interessante que a gente tem por intermédio sempre querer vitória, 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 vitória. Mas a palavra vitória em hebraico é erev. E a palavra espada em hebraico é erev. Uau.
Então, às vezes, Deus usa alguém para dizer, é isso que eu tô te dando a vitória, né, apóstolo? E a gente pensa, eita glória, chegou a chave. Não, meu irmão, Deus tá dando uma espada de novo para você deixou a espada cair. A espada enferrujou na bainha, então Deus tá te dando de novo a espada. Uau. Então, que Deus abençoe a todos aí, grandemente, em nome de Yeshua. Amém. Pessoal, você que chegou até aqui, nos acompanhou até aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e que Deus abençoe a sua vida e que essa espada, Erev, esteja sobre a sua vida. A vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.